Deus ministrou no meu coração algo e eu queria compartilhar com vocês sobre o tema o retorno para o Pai. E teremos um momento aqui, tudo que vai ser ministrado aqui, eu quero que você fique muito atento, tá? Muito sensível à ação do Espírito Santo, porque é Ele que opera, é Ele que faz, e nós estamos na dispensação da sua obra, do seu agir. E eu quero que você fique bem concentrado e receba do Senhor a palavra dessa noite em nome de Jesus. Finalmente, eu saí da casa do meu pai. E com esse dinheiro, eu posso fazer qualquer coisa. E ninguém vai me impedir de ser feliz. E eu vou provar para todos que eu posso fazer o meu próprio caminho. Então você vê aqui o retrato de alguém que decidiu sair da casa do pai. Alguém que, como a própria palavra diz em Lucas 15, fala sobre o filho pródigo. Aquele jovem que um dia ele decidiu simplesmente pegar tudo o que ele achava ser seu de direito e viver da forma que ele achava que deveria viver, longe do pai, longe do ambiente onde ele foi criado, longe do propósito do pai, do amor do pai, em tentar viver uma vida fora dos padrões que o pai estabelecia ali para eles. E a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 15, e narra essa história. E a Bíblia começa assim no verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então a gente vê aqui o retrato de um filho que decidiu: não, eu não preciso continuar na presença do pai, eu não necessito permanecer nesse lugar, sabe, de cuidado, nesse lugar onde às vezes alguns padrões nos incomodam, mas são padrões que o pai estabeleceu para nos aperfeiçoar, para nos colocar em um lugar de, sabe, querido, de uma vida saudável em Deus, de uma vida, sabe, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Durante essas semanas nós vemos sendo ministrados acerca do Senhor, sobre realidades acerca da nossa paternidade com Deus e sobre a nossa filiação, como somos filhos de Deus. E entendemos que temos uma herança em Deus. Nós aprendemos aqui que nós temos um novo jugo em Cristo, que Deus de fato Ele é o nosso Pai, que embora tenhamos algumas marcas, e marcas essas que às vezes não são nem tão legais, mas que refletem e que revelam, sabe, a identidade de filhos que amam o Pai, que honram sabe, o coração do Pai, que são obedientes ao Pai, que permanecem no centro da vontade do Pai. Vimos como Deus, no seu imenso amor, revelou a sua paternidade desde a criação, quando Ele colocou em mim e você os traços da sua imagem, da sua semelhança, nos tornando, sabe, semelhantes a Ele. Vimos aqui, sabe, a necessidade e o desejo do coração de Deus, que sejamos maduros como filhos, para que possamos desfrutar das bênçãos, das riquezas, da herança que temos nele. Porque a criança, ela não tem a habilidade de administrar certas coisas, e por isso ela requer dela maturidade, que ela cresça. E dentro de todo esse percurso que nós tivemos e fomos ministrados, eu sei que ainda há pessoas que de forma muito deliberada decidem ainda ficar longe, sair da casa do pai. Ela um dia entrou no átrio, lembra? Um dia até talvez tenha chegado perto da mesa, mas de alguma maneira, sabe, as coisas se tornaram às vezes mais valiosas. O prazer, as amizades, sabe, as coisas da vida se tornaram às vezes mais valiosas do que a própria presença do Pai. Só que eu não quero culpar você nesse sentido, porque às vezes nós não conseguimos, sabe, irmãos, digerir muito bem a nossa realidade em Deus.
E então a gente às vezes não se comporta como realmente esse relacionamento deve ser. Porque quando a gente se detém apenas ao que ele tem, a gente perde de desfrutar o relacionamento. E o que esse filho aqui revela é que o que interessava para ele eram os bens, era a herança, eram as bênçãos. E achando que as bênçãos seriam suficientes para a sua vida, ele decidiu pedir ao pai a sua parte e sair da casa do pai e viver do jeito que eu acho que tem que ser. Ah, mas assim é melhor. Olha, eu vou agora governar minha vida, as minhas ações, os meus pensamentos. Eu vou agora dirigir a minha vida, eu vou viver da forma que eu acho que tem que ser. Só que no verso 14, a Bíblia diz o seguinte: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que tudo que temos como precioso e que nos tira da presença do Pai vai acabar. Tudo que a gente às vezes ostenta como valioso fora de Deus acaba, termina. Às vezes de fato é dinheiro. As pessoas, sabe, por causa do dinheiro esquecem de Deus. Conseguiram um trabalho, está prosperando. Ah, não tenho mais tempo para ir no culto. Ah, não tenho mais tempo para orar, para buscar. E então aquilo se torna para ela o seu, sabe, aquilo que mais tem valor para ela. Só que dinheiro acaba. Ou às vezes são as amizades. Ah, mas lá no final, lá no mundo, lá desse jeito, lá dessa forma, eu tenho uns amigos assim, a gente vai para isso, vai para aquilo, a gente faz isso, a gente, vive da forma que a gente quer, a gente pega geral, a gente... Só que a amizade acaba. Ou às vezes para muitos são prazeres. Nossa, na igreja não posso isso, eu não posso aquilo. Ah, lá é melhor. Porque, vamos de convir, o pecado é bom, mas a sua consequência não. E os prazeres também acabam. E então, depois de passar um tempo com aquilo que ele achava de maior valor, aquilo acabou, sumiu. Talvez procurasse os amigos. Cadê os amigos? Nossa, sumiram. O dinheiro, não, tinha muito, mas agora não tenho nada, porque acaba. Ah, às vezes nós temos amizades, relacionamentos, o crush, a crush lá do mundo, daquele jeito, aquele relacionamento, sabe, que não tem uma estrutura em Deus. E aí o cara está lá firme, a moça está lá firme em Deus, de repente lá no mundo encontra, E aí, não, eu vou trazer ele, vou trazer ela. E às vezes o que acontece é ele que leva ela, ou ela que leva ele. Só que aí as pessoas, elas nos decepcionam. Relacionamentos acabam. Mas aí ele cai em si, ele vendo que tudo havia acabado. Eu aprendo, queridos, que nada é demasiadamente valioso fora da presença do Pai. Nada realmente é valioso fora da presença do Pai, porque o que ele julgava ser valioso acabou. O que ele julgava ser indispensável acabou. O que ele julgava ser o mais importante acabou. Talvez no momento que ele mais precisasse daquilo, acabou. Talvez no momento em que ele mais tivesse a necessidade, querido, daquilo que ele tinha preço, aquilo que ele valorizava, acabou. E às vezes é assim que muitos se encontram. Por às vezes valorizar algo além do nosso relacionamento com Deus, que deve ser nossa prioridade, nós às vezes ostentamos e desejamos coisas lá fora, mas que pelo início é até legal, é oba-oba, é relax, é topzera, mas acaba. E no momento que a gente mais precisa é que acaba. No momento que a gente mais tem a necessidade é que acaba. No momento que está lá no fundo do poço, que precisa dos amigos, os amigos somem, fogem. No momento que está lá em crise financeira, devendo a Deus e o mundo, que a gente precisa do dinheiro, o dinheiro abençoado acaba. Na hora que a gente precisa mais daquela pessoa, o crush,
Ele simplesmente deixa de mandar zap. Ele simplesmente deixa de dizer, meu benzinho. Ele simplesmente te apaga da lista e diz, não quero mais você. E às vezes é no momento que você mais precisa. Ou é aquele prazer, e que às vezes na hora que você mais precisa, aquele prazer já não faz mais sentido, já não satisfaz mais, já não traz alegria. Você olha para trás e fala, nossa, mas antes era bom, por que agora é ruim? Porque nada tem valor fora da presença do Pai. Nada é de fato valioso fora da presença do Pai. E então ele caiu na real, ele viu, ele entrou naquela cena ali e de repente viu, nossa. Aí o verso 15 ele diz, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha a situação daquele que julgava ter tudo, mas que por um breve período perdeu tudo e agora está numa condição deplorável. É uma condição que o que ele desejava era viver o quê? Do resto da comida dos porcos. Uma realidade que lhe foi imposta talvez pela sua negligência em entender que o melhor lugar para que ele pudesse permanecer era na presença do Pai. Ele se vê agora sem dinheiro, sem amigos, sem prazeres, sem, sabe, irmãos, sem nada. E então ele tem que se submeter a uma realidade fora da vontade do Pai. Sabe, irmãos, quantas pessoas estão comendo bolota de porcos quando existe um lugar à mesa para ela? Você lembra da mesa? Quantas pessoas, sabe, irmãos, vivem, se acostumam com a realidade fora da casa do Pai? A pessoa se acostuma a viver esse nível de realidade. Mas, diga assim comigo, a solução. Diga a solução. No verso 17 ele fala, e caindo em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A tentativa de viver longe da presença do Pai cai diante, quando a certeza bate, diz, olha, sem ele, você não é nada. Então ele caiu em si, e ele veio se encontrar com o Pai. É nessa hora que nós precisamos tomar uma atitude. Não é Júlia não, viu? É nessa hora que a gente precisa tomar uma atitude. Tomar a atitude de dar um passo. Que passo é esse, Arlen? O passo de voltar. O passo de regressar. Regressar para o lugar de onde havíamos saído. Boa noite, senhoras e senhores. Boa. Certa vez na minha vida ouvi falar que todos os caminhos levam a Deus. Eu fiquei intrigado com isso. De verdade. Eu fiquei imaginando. Então, se todos os caminhos levam a Deus, eu posso fazer qualquer coisa. Porque no final do caminho, Jesus vai estar lá. Não. De verdade. Não. Eu tinha muitas riquezas. O meu pai era o cara mais fabuloso do mundo. Ele me dava tudo o que eu queria. Mas um dia, eu pensei comigo mesmo. Todos os caminhos levam a Deus. Eu preciso fazer algumas coisas para me divertir. Eu sou adolescente, eu sou jovem, eu sou humano. Na casa do meu pai, até tem alegria, mas de tudo que eu queria ter, aqui dentro não tem. Então, peguei um caminho para a minha vida. Eu me diverti.
eu me apaixonei, eu fiquei milionário. Não só de dinheiro, porque tudo isso eu já tinha, mas de amigos, sabe? Quando você tem muito dinheiro, muitos amigos você tem. Você quer mulheres? Esse caminho Ele te dá. Você quer homens? Esse caminho também te dá. Mansões, status, seguidores no Facebook ou no Instagram? Esse caminho Ele te dá de tudo o que vocês quiserem. Agora observe a minha felicidade. Vocês não estão conseguindo ver a minha felicidade que o mundo me trouxe? Quando eu peguei esse caminho, eu fiquei doente, perdi tudo, não me restava mais nada. O jeito era pedir esmolas no mesmo caminho que um dia eu peguei, porque a minha ideia era: todos os caminhos levam a Deus. E nesse caminho eu não consegui encontrar o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. E nesse caminho eu só chorava. Olha a minha felicidade. Eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei. Observe. Era para eu ser o cara mais feliz do mundo, mas eu não sou. Eu pensei, eu tive uma grande ideia. Se acabasse todos os meus dinheiros, se me sobrasse no meu bolso uns 50, não dá nem para comprar uma coxinha, né? A crise tá braba. Nem uma sardinha dá para comprar. Então eu tive a grande ideia: se eu ficasse sem dinheiro, será que eu conseguiria reunir alguns amigos meus? É verdade. Eu até tentei algum dia desses. Os meus amigos. Não, de onde veio esse? Tem muito mais, porque de verdade são meus. Esse era traíra mesmo. Ele só queria me apunhalar pelas costas, porque os meus amigos de verdade, eles nunca me deixam só. A gente se junta e faz alegria. Acaso será? Será que sobrou algum amigo aqui? Esse amigo aqui, eu acho que ele é parceiro. Ele ficou até o meu último centavo. Oh, meu querido amigo, como eu queria te agradecer por isso. Como eu queria te dar um abraço. Muito obrigado, meu. De verdade, todos os caminhos levam a Deus? Não. Eu fui prova disso. Um versículo muito interessante que o próprio Jesus fala. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não existe outro caminho além da verdade e da vida. Porque se vocês pegarem outro caminho, ele não vai existir. Verdade nem vida. Até chegar aqui, vocês pegaram um caminho para a sua vida. Não o caminho que eu falo da avenida ou da rua na frente da sua casa. Eu falo decisão. Esse é o caminho para chegar até aqui. Você tomou uma decisão hoje. Eu vou lá, vai ser massa. Talvez o seu foco não fosse nem ouvir a palavra, nem cantar, mas porque vocês não tinham outra programação para chegar até aqui. Então escolheram vir até aqui. Vocês pegaram
para o caminho certo sem se tocar. Jesus está aqui. E nesse lugar existe verdade e vida. Coisas que você não vai encontrar em nenhum outro caminho. Vocês nunca vão encontrar. A felicidade do filho pródigo. Eu digo que a fabulosa oportunidade que ele teve no meio do chiqueiro, no meio dos porcos, desejando da comida do mundo, do que tinha sobrado para ele, do pior, porque o mundo ele não te dá, o mundo ele te tira. E quando você percebe que o mundo tá a te dar é porcaria, seus olhos se abrem e você percebe, isso aqui não é para mim. Na casa do meu pai, até os empregados comem e vestem do bom e do melhor. Eu retornarei para casa, mas eu não quero que ele me chame de filho, apenas servo. Eu posso trabalhar com qualquer coisa, mas se eu estiver perto do meu pai, eu estarei seguro, porque lá existe verdade e vida, coisas que vocês não vão encontrar em nenhum outro caminho. E nesse caminho não existe réu. Nessa noite eu pergunto a você: que caminho você tomou? Que caminho vocês têm tomado para a sua vida? Que caminho vocês têm percorrido? Quando estamos tristes, é natural que a nossa cabeça fique baixa. Mas se vocês prestarem atenção, quando a nossa cabeça está baixa, nós só vemos um caminho imperfeito, cheio de buracos, lama, pedras de tropeço. Mas quando erguemos a nossa cabeça e olhamos para o alto, nós vemos um céu lindo, sem imperfeição, cheio de coragens, cheio de vitórias. Era para eu ser o cara mais feliz do mundo. Eu queria tudo e eu precisava para agora. Talvez na sua vida esteja sendo assim. Você quer antecipar o processo da sua vida, sabe? Eu sou adolescente, eu quero namorar, eu quero ficar com todo mundo. Você é jovem, eu preciso de um carro, o melhor carro do mundo, um carro bonito. Eu preciso das melhores roupas, das melhores marcas. Eu preciso me apresentar, pois agora eu sou um jovem, eu sou um rapaz. Não. Nessa noite eu quero falar com vocês. Do que vocês precisam não é do mundo, é de Deus. E só esse caminho vai te dar vida. E só por esse caminho você encontra a verdade. Eu retornei para a casa do meu pai. E levantando-se foi para seu pai. E quando ele estava longe, seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Fora da presença do Pai, perdemos a noção da nossa verdadeira realidade. Acabamos acostumando com a mediocridade da vida. E ele estava disposto a viver a mesma condição que estava lá fora, na casa do Pai. Só que sabe, irmãos, o nosso Pai não é qualquer um. Ele nos deseja. Ele tem sempre no seu coração a seguinte decisão: eu amarei sempre. E o pai, ele sempre tem a expectativa de que o filho voltará.
Porque no dia que o filho estava voltando, antes de chegar em casa, o pai o avistou. Com certeza é a ideia de um pai que está sempre olhando para a gente, está sempre esperando o retorno, está sempre esperando o retorno. E então a Bíblia diz que o filho, ele decide voltar cheio de culpa, cheio de erros, de frustrações, com todos os seus pecados. Mas o que o pai lhe ofereceu? Às vezes a gente está nessa situação e fala assim: mas como eu posso voltar desse jeito? Como eu posso regressar dessa forma? E a gente vê que aquele filho, ele decide voltar com todas aquelas mazelas. Mas sabe, irmãos, o que Deus estava disposto o que o pai estava disposto a dar a ele? E então a Bíblia diz, verso 22: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste-o. Então o pai decidiu dar a ele, colocar sobre nele uma nova vestes. Em troca das nossas vestes de imundícia, o pai nos oferece vestes de justiça. A Bíblia diz em Isaías 61, verso 9 e 10: e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Só que além disso, o pai deu algo a mais àquele filho. O pai colocou um anel no seu dedo. A aliança com Adão é desfeita, e participamos de uma nova aliança, selada com o sangue de Jesus. Uma aliança que estabelece, irmãos, conserto, mas uma aliança também que estabelece, que está dando de volta a autoridade que ele havia perdido. Uma aliança que o diferenciava naquele ambiente. Uma aliança que, embora ele desejava vir e continuar como havia saído, o pai o restabelece no mesmo lugar, na mesma posição. E que posição é essa, irmãos? A posição que me permite entrar e sentar à mesa. A posição que me permite entrar e sentar à mesa. Mas só que, e a Bíblia diz em Hebreus 9, 14 e 15 assim: quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam uma promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Só que o pai ainda deu algo a mais a ele. Ele saiu de um jeito, ele chegou de outro, e ele chegou descalço. E o pai colocou em seus pés sandálias. Por quê, irmãos? Porque só escravo anda descalço, livres andam calçados. Só escravos andam descalços. E o pai falou assim: não, aqui você não é escravo, aqui você é livre. Por quê? Porque ele pegou o teu jugo, que te tornava escravo e pecador, e te deu dele, que te torna livre e filho. E colocou sandália nos seus pés, dando a ele autoridade, posição, lugar na mesa. E se não bastasse toda aquela restituição, ainda houve algo. Houve um sacrifício. Preparai um novilho cevado. Sacrifique, porque vamos festejar. Porque hoje é dia de alegria. Hoje é dia de festa. Porque este meu filho estava morto, mas agora ele vive. Ele estava perdido, mas ele foi encontrado.
Vamos celebrar, vamos festejar, porque hoje ele volta para o seu lugar de origem. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, eu imagino que talvez muitos de vocês tenham se familiarizado com essa história. De repente você fala: nossa, eu estou nesse lugar. Eu saí da presença do Pai, fui viver do meu jeito, achando que era a decisão certa, mas eu caí na real, mas estou sem força para voltar. Sabe, irmãos, quando eu vejo a cena do filho, imagino a cena do filho voltando para casa, eu imagino alguém ainda suscetível à desistência. Eu vejo alguém ainda que, por meio do peso da culpa, dos erros, do pecado, ainda está propício a dar um passo atrás. Só que a Bíblia diz que quando o pai o avistou, o pai saiu correndo de onde ele estava e abraçou o filho. Irmãos, isso é reflexo do amor de Deus sobre nós, que embora você aparente estar sem força, sem condições, mas que há um desejo, Ele vai ao teu encontro e te abraça e te restabelece com novas vestes, com um anel no dedo, sandálias nos pés, e Ele faz questão de que todos saibam que este meu filho ou esta minha filha estava morto, mas que ressuscitou. Aleluia. Fique de pé no seu lugar.